onde lá embaixo, no térreo, nós temos 2 grupos de médiuns que trabalham recebendo, atendendo aqueles nossos irmãos que já estão aqui na nossa casa para serem atendidos, como também eles vêm junto com a gente. E aqui nessa casa, eles são recepcionados, eles são atendidos, doutrinados e encaminhados para uma colônia espiritual. Então, vamos mentalizar a noite de hoje, vamos trabalhar com o nosso pensamento, porque nós somos o que nós pensamos. E se nós pensamos que queremos melhorar, nós vamos melhorar. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus de Nazaré, a Maria, nossa mãe, ao mentor espiritual desta casa, pedindo-nos apoio, auxiliando-nos nesse momento do nosso encontro de todas as quintas-feiras. Que Deus, na sua infinita bondade, possa nos orientar, possa nos iluminar, fortalecer-nos nesta caminhada tão curta e que a gente muitas vezes prolonga por muitas e muitas vidas. E viemos aqui para sofrer, para padecer, e a gente continua não entendendo. Pensamos a Jesus, que nos oriente neste momento. Vamos abrir os trabalhos de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair nas tentações, livrando-nos de todos os males. E que assim seja. O nosso evangelho de hoje, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 2, que diz o seguinte: meu reino não é desse mundo. Pilatos, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas, por enquanto, meu reino ainda não é daqui. E Pilatos lhe perguntou: então você é rei? E Jesus lhe respondeu: você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz. Está lá no João, no capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. E continuando depois desse evangelho, com as explicações dos nossos espíritos, né, os espíritos de luz, ele vai falar sobre a vida futura. Vai falar sobre a vida futura, a nossa vida futura. Mas vamos fazer uma breve explicação do que vem a ser a lei de Deus e o templo de Deus, o reino de Deus. As leis de Deus, elas estão na nossa consciência. A gente já nasce, como o nosso espírito é imortal, a gente já nasce com essas leis, né? Que são essas leis de amor, lei da fraternidade, lei da caridade, lei do perdão e tantas outras que a gente conhece. Mas nós, homens, quando fala-se homens, todos, em meio à nossa pequenez, às nossas imperfeições que nós vivemos, a gente esquece dessas leis, porque essas leis são morais.
E lei moral é muito difícil de cumprir. É muito difícil para efetuar, para executar. Porque nos falta ainda desprendimento, nos falta coragem, nos falta mais fé, nos falta sabedoria para poder entender essas leis de Deus. Enquanto que o reino de Deus, ele está dentro de nós. O reino de Deus, Jesus já dizia, vós sois templos divinos, vós sois templos de Deus. E esse reino que a gente fala, ele está no nosso coração. Cada um de nós, somos um templo divino, somos um templo de Deus. Mas o reino de Deus tem também as suas dificuldades para a gente vivenciar, esse reino de Deus. Por exemplo, hoje, atualmente, a gente está escutando na mídia, está escutando na televisão, tudo quanto é Facebook por aí afora, que tem muita gente que nega, isso é claro, está bem claro na mídia, que nega que a vida logo depois da gestação, nos primeiros momentos da gestação. Negam, não existe vida. Mas, para resolver esse problema de uma gravidez indesejada, eles utilizam do aborto para solucionar o problema. Estaremos vivendo ou vivenciando o reino de Deus através dessas atitudes, através desses atos. Outros, então, acreditam na lei da justiça, ou naquela lei do dente por dente, olho por olho. Enquanto a gente acreditar nisso, a gente vai ignorando o sofrimento dos nossos irmãos. Tantos irmãos ao nosso lado, e a gente ignora. Ignora porque a gente sabe que eles padecem de injustiças sociais, que eles são desequilibrados espirituais, mas a gente não estende a mão. Isso é viver o reino de Deus? Estamos preparados para viver o reino de Deus? Como nós somos dependentes dos prazeres terrenos, com o excesso de comida, excesso de droga, de álcool, fumo, sexo, o sexo desregrado, onde a gente ouve falar muito das doenças sexualmente transmissíveis. E quantas pessoas vêm morrendo diariamente através disso? Aí eu pergunto, estamos vivenciando o reino de Deus? Estamos vivenciando o reino de Deus quando a gente não oferece a outra face, quando a gente é ofendido, ou a gente revida. Estamos vivendo o reino de Deus quando a gente não vai ao encontro do nosso irmão sofredor, quando a gente não oferece o nosso abraço, quando a gente não oferece a nossa mão amiga, uma palavra, um consolo. Estamos vivendo o reino de Deus? Quando nós ainda fazemos a distinção de raça, a distinção de cor, de credo, de gênero, amando somente aqueles que estão ao nosso lado, e a nossa família, e deixando esses por aí. Isso é viver o reino de Deus. Quando é que nós vamos abrir, quando é que a gente vai acordar, abrir esse nosso coração para viver o reino de Deus? Quando eu não luto pela verdade, eu estou vivendo o reino de Deus.
Não. Meus irmãos queridos, vamos abrir o nosso coração. Vamos refletir sobre o Evangelho na noite de hoje. Porque se nós não abrirmos o coração agora, nós não vamos ter uma vida futura. Nós não vamos ter uma vida futura. E vamos voltar e continuar sempre igual. Essa é a nossa hora. Nós somos os trabalhadores da última hora. Então, essa é a nossa vez. Não vamos perder essa oportunidade. Que assim seja. E o nosso palestrante hoje é o Walter Ney Hells. Ele é do Consolador Prometido de Içara. E eu vou deixar a palavra para ele. Vamos vibrar junto com ele, para que ele possa dar o recadinho aí para enxutinho, né? Legalzinho. Agora ele está com um negocinho ali para falar. Né? Vamos deixar o Walter Ney à vontade. Obrigado. Deu? Está funcionando agora? Então tá, povo de Jerusalém. Fora da caridade, não há salvação. Fora da caridade, não há salvação. É o tema da noite. Que assim seja. Eu sempre quis fazer isso. Tipo assim, terminou mesmo. O pessoal franzindo o senho. Ele não é possível, né? Até tu tá agoniado, né? Eu adoro isso. Terminou, gente. Pode ir embora. Vocês querem o quê? Conversar? Bom, tudo bem. Eu queria saber de vocês o seguinte: qual é a parte do fora da caridade não há salvação que é de difícil interpretação? Não, porque só pode. Porque era para sentar e não falar mais nada? Ou é tipo fazer uma espécie de anestesia da consciência? Fala, pelo amor de Deus, vamos falar 1h30. Para a gente tentar entender por que isso é tão impraticável. Porque só existe uma razão pela qual nós consideremos essa expressão fora da caridade não há salvação inaplicável. E a razão, lamento, é que nós não queremos. Não é que nós não entendemos. Foi feita uma abertura aqui, tratando do tema, o reino de Deus está dentro de nós. Patati patatá, quem ama Jesus, eu amo. Esse negócio todo. Nós não entendemos o quê? A palavra fora, é isso? Da frase fora da caridade não há salvação, nós não entendemos o significado de fora, é isso? Fora. É, né? Fora. Vou traduzir então. Porque eu sempre gostei de saber a origem das palavras. As palavras dizem muito. As palavras têm alma, não é?
As palavras são energia, foi dito aqui, nosso pensamento é energia, nossas palavras são energia. Quando a gente diz para uma pessoa, olha, eu vou falar um negócio, mas não é para te magoar, é para magoar. E a gente está escolhendo a palavra para magoar o mais profundamente. Então a gente diz que não é para magoar, porque a gente sabe que vai usar uma palavra com o sentido de magoar. Então as palavras têm energia, as palavras têm uma razão de ser. Cada palavra traduz em si mesma uma finalidade, tem uma origem. Então vamos ver qual é a origem da palavra fora. Desde o indo-europeu, desde o nascedouro da nossa fala, lá no antes pré-sânscrito, a palavra fora, no indo-europeu, significava fora. Porque ela sempre significou fora. Então, quando o senhor Allan Kardec, em 1862, na viagem que ele fez a Lyon, aliás, ele fez uma viagem a várias cidades, nesse livrinho aqui, muito bom, Viagem Espírita, de 1862. Quando o senhor Allan Kardec faz a viagem em 1862, estava meio frio, tipo agora, não tinha carro, ar-condicionado, ele já tinha uma certa idade. E ele chega numa casa espírita e ele diz, coloquem nas bandeiras, fora da caridade não há salvação. Coloquem nas bandeiras, fora da caridade sequer há espiritismo. Ele diz isso com todas as letras, com todas as palavras. Ele não fez uma afirmação de cunho religioso. Ele não fez algo do tipo maniqueísta. Ou você faz a caridade ou você vai para o inferno. Ele nos deu uma proposta de caráter comportamental, que faria com que nós supríssemos a ausência de nós mesmos, que é a razão pela qual, e eu falo isso toda a vida, em todo lugar, que é a razão pela qual nós enchemos igrejas e centros espíritas, que são quase igrejas. Quando ele diz, fora da caridade não há salvação, ele não está deixando alternativa, está? Quer dizer, fora desse modo de proceder não tem jeito. Não é a palavra fora, então é a palavra caridade, é isso? Eu não entendo o que é caridade. Assim, sem que nós precisemos levantar a mão, honestamente, do fundo do nosso coração, nós realmente não sabemos quando nós agimos de forma caridosa, altruísta, tolerante, indulgente, benevolente. É isso? Seguramente não. Seguramente está gravado na consciência de cada um de nós a forma de proceder. Quando perguntado na questão 886 do Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec pergunta, qual o sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. Olha que coisa fofa. Que modo lindo de viver. Bem igualzinho lá em casa. Que eu já saí brigado hoje porque eu queria tomar café e o café não estava do jeito que eu queria. Eu disse, tu vai ver, quando chegar no mundo espiritual, tu vai querer obter crédito do que eu estou fazendo, mas eu vou dizer, ela não me ajudou em nada. Ela nem fez o café na hora que eu cheguei do trabalho para tomar banho, para ir para o centro espírita. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. A gente não perdoa nem no Pai Nosso. Porque se você for falar aquela parte ali, né, perdoai as nossas dívidas que a gente já trocou por ofensa, porque é muito mais fácil perdoar ofensa do que dívida. Né? Ofensa eu até perdoo, agora me paga. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. E na hora que você fala perdoamos a quem nos deve, fecha o olho e pensa numa pessoa que te deve mesmo.
Quero ver se tu perdoa. Nem em pensamento, quanto mais em ato concreto. Então a nossa dificuldade não é identificar o significado da palavra caridade. Porque nós temos gravado quais são os comportamentos altruístas que nos fariam melhores. Todo mundo sabe disso. Instintivamente a gente sabe disso. E salvação é o que faz vocês virem para cá. Vocês, né? Eu não. O que a gente quer? Salvação. A gente quer livrar a alma. E se der para livrar a alma com menos esforço, melhor. A nossa relação com Deus é uma relação contratual. Não é uma relação de convênio. No direito, convênio é quando você junta esforços para um objetivo comum. Tipo casamento. Que é o que acontece com todo mundo. Você junta esforços, eu tenho essa qualidade, você tem essa qualidade. Vamos juntar para fazer algo, né? Convênio, conveniar os esforços. E contrato é quando eu negocio com você da seguinte forma: eu vou tentar pagar o menor preço para obter de você o maior serviço possível. E você vai tentar cobrar o maior preço possível para prestar o menor serviço possível. Contratos são interesses antagônicos que se aliam por uma imposição. A nossa relação com Deus é contratual. E Deus aqui, vocês pensem do jeito que quiser. Eu falo Deus porque a gente já pensa, né, na nossa cultura judaico-cristã. Mas Deus, quem é Deus? O mosquito que a gente mata integra Deus. Pensa nisso na hora que tu for matar ele. É verdade. Absolutamente tudo integra Deus. Nós integramos Deus. Então, qual é a razão pela qual nós não praticamos o altruísmo no sentido filosófico, no sentido psicológico, nem a caridade no sentido religioso? Por quê? Se a gente sabe, está dito ali, principalmente para quem frequenta a casa espírita, se está dito ali, olha, ou é isso ou nada. Por quê? Eu ficava me perguntando, por que eu não consigo fazer? Será que é a rotina que se transformou a nossa vida, que nos fez idiotas? Os smartphones nos tornaram pessoas idiotas. O nosso telefone ficou inteligente para nós ficarmos burros. A nossa tecnologia, que abstraiu de nós o conceito social desde Aristóteles, somos seres sociais, devemos viver agregados, porque sozinhos somos incapazes de produzir qualquer coisa, mas juntos, produzimos todas as maravilhas que conhecemos. Mas nós temos uma dificuldade imensa de vivermos juntos. Lúcia Helena Galvão fez uma consideração que eu achei muito interessante. Ela diz assim: será que a natureza fez uma pegadinha com a gente? Por que a natureza fez isso? Fazer a gente ter que viver junto se a gente não dá certo. Ah, eu esqueci, gente. Eu sempre faço essa advertência. Eu estou falando dos outros, não de vocês. A gente não dá certo, a gente vive se matando. A gente vive se pegando. Mas na natureza dá que tipo de exemplo para nós? Um hidrogênio olhou para outro hidrogênio, e aí? Vamos fazer um negócio junto? Vamos. Conjugação de esforços. Mas aí vem um outro exemplo da natureza. E o que tu acha daquele gordinho ali? Eu não estou sendo antiético, hein, pelo amor de Deus.
Aí eles dizem assim, aquele ali não é igual a nós. Quem é aquele ali? O oxigênio, né? Junta hidrogênio mais oxigênio, você tem água. Dá para fazer alguma coisa nesse planeta sem água? Nós nem estaríamos aqui. Agora eles disseram que acharam água em Marte e nós estamos felizes da vida. Ah, acharam água em Marte. E nós fizemos o que com a nossa? Lixo. Oh, que coisa mais insana, cara. Gastamos zilhões de dólares para achar água em Marte. Acharam uma poça. E nós, lixo. Hidrogênio com hidrogênio mais oxigênio, forças conjuntas, forças diversificadas, diversidade, que nós detestamos diversidade. Temos pavor da diversidade. Construímos uma sociedade em que a diversidade para nós se traduz em medo. Qualquer coisa diferente do que nós somos, do nosso modo de pensar, do nosso componente sexual, da nossa cor, da nossa estatura, do nosso tecido social, da nossa faixa econômica. O mundo é agrilhoado por essa incapacidade de aprendermos com a natureza. Só preto, só vermelho, só azul, só amarelo. Junta e fica todo mundo lá olhando para aquele quadrinho de 80 centímetros, assim. Está lá, mais de 500 anos. A Mona Lisa. Meu Deus. Oh. E é um amontoado de cores. É um amontoado de cores? Não. Mas precisou que quem o fizesse entendesse de compor com a diversidade. Então a natureza é pródiga em nos dar exemplos de que você tem que trabalhar de forma conjunta. De que essa condição de sermos seres sociais não é apenas uma questão filosófica aristotélica. É uma questão crucial. Agora, onde eu caso isso com fora da caridade não há salvação? Caso aqui. Nós, seres humanos, temos uma dificuldade imensa de aplicarmos a caridade não por falta de conhecimento, mas porque não nos interessa. E por quê? Porque nós somos seres egoístas. Questão 913 de O Livro dos Espíritos. Qual o vício que se pode considerar radical? Estou falando com as minhas palavras. E os espíritos respondem, já vô-lo dissemos muitas vezes, milhares de vezes, dezenas de milhares de vezes, o egoísmo. Então o egoísmo está na matriz de todo o nosso dano. Tudo que vocês imaginarem, tudo, tudo, tudo. Do homicídio ao cara que usa um relógio de 40 mil, tudo. Ao que morre de fome, tudo, 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 absolutamente tudo tem a sua matriz, a raiz no egoísmo. Portanto, nós não aplicamos o princípio da caridade, do altruísmo, proposto pelo Sr. Allan Kardec como uma solução para a nossa existência, porque nós ainda trabalhamos com a ideia de mensurar o que é vantajoso para nós. E não conseguimos trabalhar com a ideia de que a caridade é extremamente vantajosa para nós. E é isso que eu vou ver com vocês. Aqui está você, nasceu, marco 0. Aí lá vai você viver a sua vidinha. Aí você vive até 140 anos. Porque ninguém quer morrer. Eu sou espírita, mas não quero morrer. Tipo assim, eu sou espírita, mas se eu estiver em casa sozinho e todo mundo foi para a praia e ter um barulho na cozinha de madrugada, eu vou torcer que seja ladrão.
Porque, sabe como é, né? Eu acredito em espírito, mas... na boa. Então a gente é espírita, mas a gente não quer morrer. Mas vamos diminuir um pouco isso aqui, porque a nossa água tem flúor, e flúor é só para deixar a gente meio tanso. Você vai viver 100 anos. Você vai viver 100 anos, que tipo de existência? Uma existência de baixíssima qualidade. Literalmente aquilo ali, uma linha. Uma existência de baixíssima qualidade. Por que você vai viver 100 anos de uma existência de baixíssima qualidade? Porque você vai aplicar o princípio de farinha pouca, meu pirão primeiro. A vida é isso aqui. Todas as relações vão ser construídas a partir desse princípio. Eu quero resolver o meu problema. Eu quero garantir a minha vida. Eu quero ter o meu sucesso. E quanto mais você aplica esse princípio, mais a tua vida fica um fio, literalmente um fio. Sabe aquela expressão, a vida está por um fio? O que ela significa? Que você está com a sensação de que a qualquer hora vai morrer, certo? O egoísmo proporciona, na nossa estrutura psíquica, essa condição. Você está sempre com a sensação de que você não está tendo controle sobre a existência. Você não está conseguindo dominar a existência. Você não está conseguindo mandar na sua vida. E aí o que você faz? Porque numa sociedade em que todos dormem, fica fácil vender o sonho americano. Aliás, é premissa que para que você compre o sonho americano, você precisa estar dormindo. E nós dormimos. E não é pouco que a gente dorme. Senso crítico para nós não apenas é artigo de luxo, mas é algo que nos deixa desconfortáveis. Então, lá está você dormindo e adquirindo, comprando. Comprando a pretensa estabilidade. E aí, por essas embalagens que a palavra traz, você compra planos de saúde para ficar doente. E você compra como plano de saúde. Ele vai te dar um quarto. E você acha que isso garante a tua saúde. Não, mas ele vai me dar médico. Eu já tive problemas e tal. Esse é o componente de um tecido social que permite que uma camada mínima da sociedade construa a ideia de que está resolvendo o seu problema. E nós compramos planos de previdência para termos uma velhice digna. Seguro de vida. Oh, que coisa mais estúpida. Não, mas seguro de vida é para minha mulher, para meus filhos, para eles ficarem melhor. E aí morre todo mundo no mesmo carro. Ai, que humor trágico. Trágico é você viver assim. Isso é trágico. Trágico é nós vivermos constantemente tentando nos apropriar da existência. Isso é trágico. Porque não foram poucas as advertências de que o caminho e o modelo são exatamente o inverso. E eu falo de cadeira, tá? Porque eu não tenho plano de saúde. Se vai para o hospital, vai para o hospital. E tem que ser o hospital de todos. Porque daí você está demonstrando algum tipo de sensibilidade social. Porque ou você sofre o que todo mundo sofre, ou você rasga qualquer pretensão de você dizer que você é cristão. Porque na hora que eu tenho que tomar uma decisão, eu tomo sempre a decisão que no final, no frigir dos ovos, acaba sendo favorável ao meu interesse egóico. Lamento, gente. Eu gostaria de dizer de outra forma.
O egoísmo faz com que a minha vida vá se tornando cada vez mais tênue, cada vez mais fina. Cada vez eu tenho a sensação de que eu não tenho domínio sobre ela. E eu quero ter domínio sobre ela. Ora, se eu quero ter domínio sobre algo que eu não consigo ter domínio, afinal de contas, sobre o que na existência você tem domínio? O corpo? Sai daqui, sofre um acidente, fica um braço pelo caminho. A mente? A tua condição financeira? Os teus filhos? Sobre o quê? Sobre que átomo você tem domínio? Nenhum. Agora me digam uma coisa. Isso já não era sabido de cada um de nós? Com certeza sim. Mas ainda assim nós insistimos nesse modelo. Porque ele dá uma certa anestesia ao nosso modo de vida. Você acorda, faz a mesma coisa, deita, tal, o mundo. Só que isso vai gerando, como diz Heráclito, aquela percepção angustiosa de que você não está vivendo. Daí que Heráclito fazia a afirmação: nada é permanente a não ser a mudança. Nada é permanente a não ser a mudança. As mentes doentias se agarram ao que perdem. As mentes saudáveis se adaptam às circunstâncias da vida. Alfred Adler. E nós viemos para cá porque não conseguimos esse controle material sobre a existência. Viemos para cá em busca da solução para a angústia da nossa existência, para a ansiedade que acicata os nossos dias e que faz com que nós estejamos constantemente tentando aprisionar um futuro que nunca vai chegar. E aí eu volto de novo à expressão do Sr. Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. Opa! O que ele está dizendo? Ele está propondo uma regra comportamental. Quando você pratica a caridade, o altruísmo, quando você começa a atuar na sua existência, na existência material, tipo assim, usando essa vida, não é para ficar enrolando, lendo livro, sabe, teorizando, vindo assistir palestra, tomar passe e não ter nada que você sinta que você está vivendo. E você só sente que está vivendo quando a tua vida, que é um fio, ganha substância. É para isso que a gente enche igreja. O que nós queremos da existência, na verdade, o que nós chamamos de felicidade, é uma coisa chamada substância. É quando você sente que a sua vida tem conteúdo, profundidade, verticalidade. É aí que você começa a perceber que você tem uma dimensão, que você é alguém, que você é um sujeito da sua existência. Quando você se sente sujeito da sua existência, a sua vida ganhou dimensão, substância. E à medida que você ganha dimensão e substância, você se desprende mais da vida. Esse é o chamado paradoxo perfeito. Por que paradoxo perfeito? Porque ele fecha todos os paradoxos que já foram criados pela filosofia. Quanto mais você vive para os outros, mais a tua vida ganha substância. Quanto mais a tua vida ganha substância, menos tu sente temor da vida. Quanto menos tu sente temor da vida, mais a tua vida se torna plena. Quanto mais tu vive para ti, mais fina vai ficando a tua vida. Quanto mais fina vai ficando a tua vida, mais tu vai tentando agarrar ela. E mais ela vai esfumaçando. E mais tu vai tentando agarrar. E mais tu vai perdendo ela. Porque os teus dias se tornam caldos de ansiedade. Essa maldita ansiedade. Que não é fruto de nada, senão de uma decisão que eu tomo todo dia. Que é de não olhar para ninguém.
para ninguém. E quanto menos eu olho para aquele ser humano que compõe esse mundo, mais eu perco vida. E mais eu vou atrás de passe. E mais eu vou atrás de hóstia. E mais eu vou atrás de milagre. Fora da caridade não há salvação. Não é uma expressão de retórica de um livro de religião. É uma proposta comportamental. É quando você faz opções reais de voltar a vida para o outro, de fazer para o outro, de viver de forma concreta e desinteressada. E aí vem a questão, há que se ter um desinteresse concreto, consciente. Por que há que se ter um desinteresse consciente quando você faz um movimento em direção ao mundo? Questão 573 de O Livro dos Espíritos. Qual a missão do Espírito encarnado? Eu já falei isso aqui com vocês. Qual a missão do Espírito encarnado? Para que a gente vem para cá? Para instruir os homens. Instruir significa nos dar senso crítico. Senso crítico é a habilidade que você tem de fazer escolhas. Aliás, a palavra inteligência vem de interelegere, que significa escolher entre. A habilidade de escolher entre as opções. O nome que nós damos a isso é inteligência, a habilidade de escolher entre as opções. Mas como é que nós podemos desenvolver essa inteligência? A partir de senso crítico. A última coisa que a sociedade quer é que você tenha senso crítico. Porque é o senso crítico que faz você sair desse modo automático da existência. Que faz com que você pare e reflita sobre seus atos. Os atos mais comezinhos do cotidiano. Por que eu estou falando esse tipo de coisa para o meu filho? Por que eu estou fazendo esse trabalho desse jeito? Por que eu estou sem nenhuma opção de existência? Por que eu sequer faço perguntas inteligentes para mim? Que tipo de pessoa eu sou que não gosta nem de fazer perguntas para mim mesmo? A gente sabe que um elemento, um indicador de que um relacionamento faliu, qualquer relacionamento, amoroso, comercial, paternal, é quando a gente para de fazer perguntas. Você parou de fazer pergunta, você mostrou que parou o interesse, parou o desejo. Então você está enganando quem? Você está enrolando para quê? Para chegar com 100 anos num caixão? Que tipo de existência nós estamos construindo? Essa! Em que nós aceitamos como natural que nós voltemos ao mapa da fome, porque ninguém sabe o que é morrer de fome, se não morrer de fome. Enquanto um garoto de 13 anos ostenta um relógio de 40 mil, e a gente fica com a sensação o quê? Que não sabe o que fazer, eu não tenho muito o que fazer. O espírito mais terrivelmente escravizado é aquele que falsamente pensa ser livre. É de Goethe. Nós compramos a ideia de que nós somos livres. Nós somos livres para quê? Para quê? Esse cachecol aqui foi escolhido há uns 6, 7 anos em Nova York, numa saleta. Não teu. A cor da nossa roupa é escolhida por terceiros. Os carros que nós usamos, as casas que nós temos. A única coisa que dá sanidade a nós é a nossa condição humana. É a nossa capacidade, a nossa habilidade de nos identificarmos, de nos olharmos, de transcendermos para algo superior. Nós viemos para cá para instruir uns aos outros. Nós viemos para cá para promover progresso. Nós viemos para cá, e eu estou falando aqui a questão 573, para melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Olha quanta coisa a gente tem para fazer. Olha quanta caridade você pode distribuir.
através das tuas habilidades. E aí você vem dizer que não sabe o que é caridade? Que não sabe como fazer? Você é o quê? Surdo de si mesmo? Nós vamos chegar em determinada idade com o quê? O pior dos arrependimentos, o arrependimento de não ter sido. Só tem um jeito de nós sermos, e esse jeito é vibrarmos junto dos outros, junto de quem está ali. Você precisa dar corpo para a existência. Fora da caridade não há salvação. Fora dessa condição de você se perceber no mundo, de você se identificar com o mundo, de você se doar ao mundo, não há salvação. Não há salvação. Qual é a parte disso que não dá para entender? Mas isso precisa ser consciente. Por que precisa ser consciente? Porque acontece um fenômeno interessante que é o seguinte. Quando você pratica a caridade, materialmente, concretamente acontece esse fenômeno. Você vai viver menos. Você tem consciência disso? Você tem consciência de que quando você diz assim, não, eu vou ser uma pessoa que vou prestar mais atenção no mundo. Você tem consciência que você vai viver menos? Materialmente, concretamente, você vai viver menos? Não disseram isso para nós, né? Não, né? Mas você vai viver menos. E é muito simples. Assim, gente, ó, eu não estou dizendo que eu estou fazendo a caridade, tá? Mas tipo assim, eu estou aqui, agora, hoje, certo? Eu estava em Tubarão, eu estava em Araranguá, fazendo as palestras, portanto, eu não estava em casa. Eu estou aqui, portanto, eu não estou em casa. Eu poderia estar em casa, com o Bruno, meu filho, ouvindo o meu vinil de Pink Floyd, porque eu vou assistir o show do Roger Waters e eu quero decorar tudo. Né? Lê prós and cons. Lê prós and cons. Sentado no sofá. Ai, coisa boa. Eu disse assim, vai lá buscar um chá para mim. É para isso que eu tenho filho. Vai lá. Ai, filho, faz um sanduíche para mim. Essas coisas. Né? Sentado. Mas eu não estou lá, eu estou aqui. Não é que não está aqui, que está aqui não é bom. O que eu quero dizer, eu estou dando um exemplo, é concretamente. Quando você diz, eu vou fazer uma coisa, é porque você não vai fazer outra. Só que a maioria das vezes, como a gente se dispõe a fazer as coisas, mas não se dispõe, a gente não faz de forma consciente. Então você vira aquele rabugento que você tá, mas não tá. Faz, mas não faz. Sabe? Ó. Ai, eu gosto muito do meu casamento, a minha mulher mais. Ah, esse trabalho está me rendendo mais. Ah, mais. Ah, morar aqui em... o Círculo da Luz até que é legal mais. Morar em Criciúma mais. É a pessoa que, se precisar chamar para levar um parente no hospital, ele vai. Mas ele vai daquele jeito. Do Zé Buscapé, lembra? E chega na frente do hospital. E espera lá enquanto vai buscar. E aí a pessoa volta e diz assim, tá, vamos levar para... Tipo assim... horrível. É porque você tá, mas não tá. Tudo bem, você pode dizer, mas é um exercício, ainda não estou perfeito. Então vai ouvindo Pink Floyd. Né? Mas quando você faz a coisa de forma consciente, você diz, eu vou para lá, você sente prazer real.
capítulo 16 ou 15, não lembro, do Evangelho, o dever. Né? Sede perfeitos é o 16 ou o 15? Nem lembro. Sede perfeitos, o dever. Quando você faz uma coisa de forma plena, completa, aquilo dá substância. É isso que dá substância. É isso que faz com que você ganhe substância na existência. Isso dá consistência para a tua existência. Mas isso precisa sair de forma consciente. Você diz, agora eu vou fazer isso. E você sente prazer de fazer. É por isso que vai demorar a palestra. Porque eu gosto. E azar. Né? Brincadeira, gente, já estou indo embora. Graças ao bom Deus. Quando o senhor Allan Kardec propõe a caridade, ele está propondo o verdadeiro antídoto ao egoísmo, questão 914 de O Livro dos Espíritos. Propondo o verdadeiro antídoto ao egoísmo. O egoísmo, gente, é uma coisa que está conosco desde que nós somos gente. Sabe? Desde quando a gente adquiriu consciência, há bilhões de anos, nós somos norteados pelo egoísmo, a ideia de se garantir. Então não é pouca coisa. Não é para você ficar com vergonha de você ser egoísta. Você não precisa ter vergonha, porque todo mundo é. Tirando as honrosas exceções. O que nós tratamos hoje aqui é justamente da consciência que você tem em determinado momento da sua existência de dizer assim, mas espera aí, isso está me satisfazendo? Porque se você está se satisfazendo, você pode ser super egoísta, pensar só em você, vem para cá, toma passe, ouve palestra, trabalha, sei lá, faz o quê? Vai na igreja, toma hóstia, faz o que você bem entende. Mas o processo inicial é sempre esse, isso está me satisfazendo? É uma resposta que não sou eu que vou dar, não é Jesus que vai dar, não é ninguém que vai dar. É a conversa que você tem com você. Esse modelo de vida, essa vida está me satisfazendo? Eu estou me sentindo uma pessoa que está andando? Eu estou me sentindo um H2O? Se não está me satisfazendo, senta, conversa com as pessoas, conversa com pessoas que você considera que são pessoas referência para você. Nunca perca de vista isso. Converse, ore, vá para um canto, converse com aquilo que você interpreta como Deus, converse com você, mas saia e faça coisas. Senão você não vai sobreviver, você não vai resistir. Faça coisas. Faça coisas por menores que sejam, por mais singelas que sejam. Faça coisas, preste atenção em você. A gente encarna só para isso, para conseguirmos trazer um pouco de nós para dentro de nós. Mas para isso você precisa estar muito atento a você. E olha que coisa antagônica, você precisa estar atento a você para viver para o mundo. Para tomar decisões. Mas decisões mais conscientes. É isso que vai tornando o nosso coração mais amoroso, mais aquecido. É quando você se dá conta que pequenos detalhes, pequenos gatilhos fazem você reproduzir a mesma coisa que você não queria. E você está reproduzindo coisas que você não quer há anos. Nós temos que mudar, sim, as instituições. Eu defendo isso como modelo de transformação da sociedade. Aliás, eu defendo porque o Espiritismo defende, na questão 573. Nós temos que mudar, sim, as instituições, mas comece esse processo tendo uma relação mais prazerosa com você, mais prazerosa com a sua existência. Sabe, a vida é dura, mas a vida é agradável. E nós que moramos aqui nessa região, aqui, notadamente aqui no sul, em Santa Catarina, precisamente aqui, nós somos pessoas bafejadas pelo que tem de melhor no planeta. Não é pouca coisa não, gente. Nós nem nos damos conta, fica esse povo todo papagaiando. Eu vou para a França, eu vou em Paris. Vai lá em Paris, 48 graus e tomando bomba num café. Ai, eu vou para Dinamarca comer mosca. No verão só tem mosca. Já viram o enxame de inseto que tem?
E no inverno a orelha cai de dura. É um horror. Até é bonito de visitar. Você vai lá, olha, sabe? Você vai lá, olha, nossa, que bonito, tira foto e volta correndo. Porque aqui é muito bom. Aqui a gente tem friozinho, a gente tem calorzinho, a gente tem uma estrutura. E a gente fala mal. Quero ver tu ir tirar 2 metros de neve com pá. Que é muito lindo. Nós temos que nos dar conta disso. Isso gera responsabilidade. Nós temos que ter mais consciência. Nós temos que gerar mais riqueza para o mundo. E não é riqueza econômica. Não é riqueza material. Daqui, da nossa região, tem que sair algo de bom. Para que o mundo possa reverter esse processo doloroso. E nós somos agentes, vetores disso, de alguma forma. Não sei a fórmula, mas eu sei de uma coisa para ir embora. Eu sei do que Cáritas, o espírito de Cáritas, numa manifestação que foi publicada na Revista Espírita de 1865, em dezembro de 1865, o espírito de Cáritas. Eu vou falar só um trechinho porque é o que eu lembro. Mas ela diz que ela chegou e disse assim: eu chego até vós com as espáduas caídas, com dor no corpo. Eu chego até vós para falar das dores que eu encontrei agora, ali, na rua. Deixa eu fazer um parênteses. Nós estamos falando da França, século XIX, inverno. Temperaturas que beiravam 20 graus abaixo de zero, 30 graus abaixo de zero. E eu vim agora de uma casa, de um casal de velhos, e foi essa a expressão que ela usou. De uma casa, de um casal de velhos, onde a velhice chegou antes da morte. E eles não têm mais como comprar lenha. E lenha, como eu disse, não é para, pousada em Urubici. Lenha é que se você não tem lenha, você não amanhece. E eu chegava naqueles 2 velhos agarrados um ao outro e dizia: tenham fé, eu sou a caridade. Eu venho por Deus. E haverá de chegar até vós uma alma que irá acender uma chama nessa casa fria. Tenham fé, a vida os socorrerá. Mas eles não me ouviram, porque quando o teu coração está enregelando, tu não tem como ouvir. E dali eu fui noutra casa, onde uma mãe dividia um pão sentado numa cadeira, cabisbaixo, há meses sem trabalho. E naquela casa miserável, eu cheguei em cada ouvido e dizia: tenham fé, eu sou a caridade. Eu venho por Deus. E haverá de vir almas aqui para dar um pouco de alento a este lar. Mas eles não me ouviam, porque a morte, a fome, não deixam você ouvir nada. Então eu vim aqui, onde vocês estão bem agasalhados, onde vocês estão bem nutridos, para falar para vocês, para que vocês vão até lá, para que vocês se espalhem como pequenos pontos de auxílio, porque vocês conseguem me ouvir. E se vocês forem lá, a vocês, eles verão e eles ouvirão. Que assim seja. Obrigado. Nós só temos que agradecer
o nosso irmão Walterney por ter nos ofertado nessa noite essa palestra de tão profundo conhecimento que ele tem sobre a caridade. E que muitas vezes, a maioria das vezes, a gente não faz uso dela. Obrigado, Walterney. E venha quantas vezes quiser aqui para a nossa casa. Então, vamos agora fechar os nossos olhos, agradecidos por esta noite, agradecidos por esta palestra tão esclarecedora, e pedindo a Deus que nos oriente, que nos fortaleça, que nos faça abrir essa nossa cabeça para entender que sem caridade não tem salvação. E vamos pedir pelos nomes que estão nas urnas de encarnados e desencarnados, pelas águas que estão sobre a mesa, que essas águas sejam transformadas em bálsamo para os nossos males, mas que seja principalmente para os nossos males do espírito, que elas possam atenuar os nossos sofrimentos, nossas angústias, nossos males. Vamos pedir pelos doentes, os acamados, os que se encontram no hospital. Vamos pedir pelas nossas crianças, aquelas abandonadas, aquelas que são abandonadas principalmente pelos pais vivos, que são órfãos de pais vivos. Pedir pelos nossos idosos, abandonados em asilos, abandonados no fundo de uma cama. Que Deus, na sua infinita bondade, tenha compaixão de cada um deles e também de nós que os abandonamos. Pedimos à espiritualidade amiga que fortaleça essas criaturas e que nos transformem em verdadeiros irmãos, multiplicadores da caridade, multiplicadores do desprendimento, da sabedoria e da coragem. E nesse momento, vamos usar o nosso pensamento para recebermos o passe. Sabemos que o passe é uma transfusão de energias, é uma transfusão de forças, de luz, que penetra pelo topo da nossa cabeça, que vai adentrando em cada célula do nosso organismo, e essas células se transformando em órgãos, deixando-nos fortes, firmes para essa caminhada. Se o pensamento é a nossa força motriz, vamos querer o passe, e é querendo o passe que ele vai funcionar. É querer essa energia que nós vamos transformar o mundo. Recebemos, pois, o passe, sentindo todo o nosso corpo vibrar em harmonia com Deus, com a espiritualidade. E assim, agradecidos pela noite de hoje, vamos encerrando os trabalhos. Agradecidos e convidando cada um de vocês para quinta-feira que vem. Nós temos novamente nossas palestras, nosso dia de passe coletivo. E desejando que todos retornem às suas casas, melhores do que quando aqui chegaram. Boa noite a todos.